Olá, papais e mamães, aqui quem fala é Renata, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mãe 3 vezes e sou pastora. Tenho acompanhado pais, tenho acompanhado famílias já há 16 anos e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como que a gente sabe a hora de procurar ajuda. Como que eu sei que está na hora em que eu estou precisando buscar um aconselhamento para criar meu filho, para educar meu filho, né? Como que eu estou precisando, por que eu estou precisando e quem eu devo procurar? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Sempre que algum pai, alguma mãe me procura, a fala é sempre a seguinte: meu filho precisa de ajuda. O meu filho não tá legal, tá acontecendo alguma coisa com ele e ele tá precisando de ajuda. Eu não me lembro de ter atendido ao longo de todos esses anos, já são aí 11 anos de sala de aula, 16 anos como pastora acompanhando os pais, e eu não me lembro de nenhuma vez ter atendido uma mãe ou um pai que tenha falado para mim: eu estou precisando de ajuda, né? E na verdade, na grande maioria dos casos, quem precisa de ajuda são os pais, né? E que ajuda é essa? A gente fala muito que filho não vem com manual de instrução, não é verdade? E não vem mesmo. Mas é possível sim a gente desenvolver habilidades para criar os nossos filhos de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais assertiva, né? Existem muitas habilidades, então você já deve ter ouvido também as pessoas comentarem assim: ah, porque para ser mãe você precisa ser um pouco enfermeira, um pouco professora, um pouco psicóloga, um pouco médica, né? Um pouco comunicadora e, enfim, uma série de atributos que dizem uma mãe precisa ter para criar bem seus filhos. Né? Um pai precisa ter para criar bem seus filhos. O pai tem que ser um pouco palhaço, tem que ser um pouco esportista, tem que ser tudo, né? E é óbvio, nós não temos todas essas habilidades. Você, de repente, não é profissional da área da educação, você, de repente, não é um comunicador, não é um psicólogo. E como você vai ser um bom pai, uma boa mãe, né? Será que a gente precisa fazer todas essas faculdades e ser especialista em todas essas áreas? Seria impossível, seria muito bom, mas é impossível, né? Não tem como. E aí o que a gente precisa, né, para avaliar isso tudo, né? O que a gente precisa pensar, refletir para sermos melhores pais? Vamos lá. A gente precisa buscar humildade para entender a hora de pedir ajuda. Então você de repente não é psicóloga, não é educadora, mas você pode recorrer a esse profissional, né? Você pode sim recorrer a alguém especialista que vai te ajudar. Muitas vezes o que acontece? A mãe e o pai estão olhando ali de dentro, do calor da emoção, existe um vínculo emocional, né? E aí fica complicado separar tudo. Fica complicado olhar, dar um passinho atrás e olhar sem o peso do julgamento, né? Do pré-conceito, do pré-julgamento. E um profissional, ele vai olhar sem esse peso, sem a carga emocional. Ele vai olhar de uma forma especializada, de uma forma técnica, e ele vai poder te orientar. De repente, como já aconteceu comigo em vários casos, né, de estar aconselhando um pai, estar acompanhando um pai, e eu falar: olha, mas você falou dessa forma com o filho, e talvez isso tenha desencadeado esse comportamento, vamos tentar esse tipo de fala, né, vamos tentar esse tipo de reação, e de repente foi o clique que ele estava precisando para mudar aquela conduta com o filho e que melhorou tudo e que resolveu tudo e que trouxe aquela luz, né? Que trouxe aquele entendimento. Então, a gente precisa buscar isso, sabe? Eu acredito, sinceramente, gente, que todos os pais, todos nós, pais, mães, precisamos sim de uma mentoria,
precisamos sim de um conselheiro, de um mentor para nos ajudar nessa tarefa. Por quê? Porque a missão mais importante que Deus já nos deu foi a missão de criar um filho. Nós estamos formando um outro ser humano. E não existe missão mais importante que essa na vida. Então, se para todas as outras missões nós buscamos nos capacitar, nós buscamos aprender, ler um livro, fazer um curso, fazer uma faculdade para exercer tua profissão, né? Você foi atrás de aprender. Então, por que a missão mais importante que nós temos, que é de criar filhos, nós não vamos fazer isso? Seria incoerente da nossa parte. Então, você procurar um psicopedagogo, procurar um psicólogo, procurar um mentor de paz, um coach de paz, você vai com certeza começar a enxergar coisas que no calor da emoção, pela ótica emocional, você não consegue enxergar. E que esse profissional vai te ajudar a enxergar. Então é muito bacana você ter esse tipo de mentor. E os nossos filhos, né? Quando nós percebemos, quando nós sabemos que eles estão precisando de ajuda? Geralmente na fase escolar, né? Quando faz 6 anos, 5, 6 anos, entre 5 e 7 anos, vamos colocar uma média de 6 anos. Que ele vai começar a ser alfabetizado. Tem escola que alfabetiza com 5, tem escola que alfabetiza com 7, mas vamos por essa média então. Geralmente quando a criança tem 6 anos, a gente consegue perceber se existe algum transtorno de aprendizagem, né? Porque ela entrou realmente na fase da aprendizagem, né? Antes disso, ela está aprendendo conceitos e aí fica tudo muito abstrato, né? Não dá para a gente perceber bem se ela está desenvolvendo, se ela está demonstrando algum transtorno ou não, ou é coisa da idade mesmo, porque essa fase é mais complicado de detectar algo. Mas a partir dos 6 anos a gente já consegue fechar um diagnóstico. Então, se você percebeu, quanto antes você buscar isso, melhor. O que acontece? A grande maioria das mães fala, tem alguma coisa estranha. Não, mas não é nada não, é fase, vai passar e vai empurrando com a barriga. E quanto mais tarde se fecha um diagnóstico, pior é para a criança. Então você percebeu que a tua criança está tendo dificuldade de aprendizagem, não está se sociabilizando na escola, ela chora para entrar na escola, isso já passou o período de adaptação, ela continua chorando, ela não está conseguindo aprender. Então se você está percebendo tudo isso, leve a um profissional, leve a um psicólogo. Que profissional que eu vou levar, Renata? Leve a um psicopedagogo, que é o profissional da área da educação. Então ele vai verificar, ele vai observar, ele vai avaliar se a tua criança tem sinais de um transtorno de aprendizagem, se ela tem uma dificuldade de aprendizagem, né? E ele vai encaminhar para um fono, ele vai encaminhar para um psicólogo, ele vai encaminhar para um neuro, ele vai encaminhar para uma terapia ocupacional, né? Ele vai te orientar com as questões do aprendizado do seu filho, né? De repente, é algo emocional. E aí quem vai precisar de ajuda são vocês, os pais, a criança não tem nenhum transtorno. Então, leve a um psicopedagogo para que seja feita uma avaliação. Lembrando que um psicopedagogo sério, ético, ele não vai fechar diagnóstico, ele vai fechar uma hipótese diagnóstica para você, né? Ele vai começar a trabalhar com teu filho as questões de aprendizagem, né? Como que ele aprende, como melhora a vida escolar dessa criança. Mas ele vai te encaminhar para outros profissionais. Por quê? Por exemplo, vamos falar da dislexia, que eu acho que é o transtorno educacional mais conhecido, né? Transtorno de aprendizagem mais conhecido. A criança tem dislexia, vamos imaginar isso, né? A gente não leva no laboratório, tira o sangue do teu filho e sai lá o resultado positivo para a dislexia. Né? Infelizmente não é assim. Então precisa de um acompanhamento, né? Para se fechar um diagnóstico, ele vai precisar ir ao fono, ele vai precisar do pediatra dele, ele vai precisar de um psicólogo, ele vai precisar de um psicopedagogo, ele vai precisar de toda uma equipe para fechar o diagnóstico. Então, por isso, isso tudo é demorado, isso tudo não é assim. Uma avaliação psicopedagógica, por exemplo, precisa ter vários atendimentos, vários encontros com essa criança. Não vai ser no primeiro e no segundo encontro que o psicopedagogo vai fechar uma hipótese diagnóstica para você.
né? Ele vai precisar de alguns encontros, mais ou menos uns 10 encontros com o teu filho para fechar uma hipótese diagnóstica. E aí sim ele vai encaminhar para outros profissionais para que se feche realmente o diagnóstico. Então, quanto antes você levar, se você percebeu que teu filho está com algum transtorno, que ele está com alguma dificuldade, que ele está demonstrando um comportamento que causa estranheza, então quanto antes você levar, melhor. Se o teu filho não tem nenhum transtorno, se o teu filho não tem nenhuma dificuldade, o psicopedagogo só vai fazer bem para ele, porque o psicopedagogo vai ajudá-lo a aprender com mais facilidade, a encontrar o caminho que ele traça na cabecinha dele para memorizar, para aprender os conteúdos, para assimilar os conteúdos. Então ele vai ficar mais rápido na aprendizagem, raciocínio lógico, né, e concentração. O psicopedagogo vai melhorar tudo isso. Então, ok, tirei a dúvida, meu filho não tem nenhum transtorno, maravilha, o psicopedagogo ajudou ele, né, a melhorar a aprendizagem dele, foi maravilhoso, né? Assim como uma terapia com psicólogo só vai fazer bem para você. Então, quando um pai e uma mãe me perguntam assim, como eu sei quando eu estou precisando de uma ajuda profissional? Vá atrás de ajuda profissional. Tudo que você puder fazer. A resposta que eu dou é sempre essa, você precisa. Você precisa, porque todos nós precisamos, né? Nós podemos ser pais, mães maravilhosos, mas nós não somos pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, nós não terapeutas, nós não somos tudo. Nós não somos perfeitos, todos nós precisamos de ajuda porque a tarefa de ser pai e mãe é muito complexa e é muito importante para eu abrir mão de ajuda. É a missão mais importante da minha vida e um erro pode colocar a perder coisas preciosas no futuro do meu filho. Então eu não vou correr esse risco, então eu vou buscar ajuda. Certo? Você agora, por exemplo, nesse tempo de pandemia, né, está com dificuldade na vida escolar do teu filho, por que não procurou um psicopedagogo ainda? Não é verdade? Procura um psicopedagogo para ajudar nessa fase, né? Você vai ver como toda essa guerra, como toda essa loucura dentro da tua casa não tinha razão de ser, não precisava ter sido assim. Se você já tivesse procurado um psicopedagogo, mas ainda há tempo, procure urgente, né? Não precisa desse estresse todo. A escola está me enlouquecendo com 1000 atividades. Procura um psicopedagogo, ele vai te ajudar com isso. Né? Seu filho tem dificuldade de aprendizagem, já está na 2ª, 3ª, 4ª série, não foi alfabetizado ainda, por que não procurou um psicopedagogo ainda? Não é verdade? Meu filho adolescente está me enlouquecendo, eu não sei lidar com ele, eu não sei me comunicar com ele. Procure uma mentoria, procure um especialista em educação, ele vai te ajudar a lidar com o teu filho, seja ele adolescente, seja ele adulto, né? É uma questão com os netos, uma pessoa especialista em educação vai te ajudar, então procure uma mentoria. Como funciona a mentoria? A mentoria funciona assim, você vai ter um encontro presencial ou online, nesse tempo de pandemia só está tendo online, com um profissional da área de educação, com um mentor de pais, que vai estar ali com você por 40 minutos, 1 hora, né, ouvindo as suas demandas, ouvindo as suas queixas, né, e vai estar te orientando. Né? Às vezes tem situações do desenvolvimento neurológico, por exemplo. Você não está sabendo lidar com o teu filho porque você não tem conhecimento da etapa neurológica que ele está, em que ele se encontra. Né? E esse profissional vai poder te falar, olha, nessa fase você pode esperar isso, isso e isso, não espere aquilo, aquilo e o outro. Né? Então ele vai estar te ajudando, vai estar te orientando. Né? Para dar frutos, para dar resultados, precisa fazer pelo menos uns 3 meses de mentoria. Né, para você conseguir, para virar um hábito na tua vida, tudo aquilo que o mentor te ensinou. Né, para você conseguir colocar em prática tudo isso. É mais barato do que você pense, mesmo que fosse mais caro. O filho é o nosso bem mais precioso. Então, pensa nisso. Você nunca tinha pensado em ter um mentor para te ajudar como pai, como mãe? Começa a pensar, porque vale a pena. Né, então, vai ter um encontro presencial, online, 1 vez por semana, e depois você vai ter contato ali via WhatsApp, via telefone, para ir tirando as dúvidas do dia a dia, e ele vai te orientando, ele vai te ajudando, ele vai te fornecer ferramentas, né? Ferramentas para que você possa colocar em prática com os teus filhos ferramentas que você não conhecia, que você nunca tinha tentado, que você nunca tinha experimentado.
Tem muita gente que fala assim, o instinto maternal nos ensina as coisas, né? Vai pelo teu instinto maternal que vai dar certo. Será? Eu não concordo muito com isso, sabe por quê? Porque instinto, mesmo o maternal, que é tão sublime, é tão bonito para muitas coisas, como por exemplo a amamentação, né? Perceber teu filho ainda muito bebezinho, ainda bebê de colo, e você já percebe que pode ter alguma coisa errada, né? Então o instinto maternal é lindo. Porém, instinto, mesmo o maternal, é animal. Seguir teu instinto é algo irracional, né? O nome já diz, você está seguindo o instinto, então você está seguindo aquilo que a tua carne está pedindo, e a nossa carne tem instintos animais. Então o instinto maternal não é suficiente, não. Nós precisamos ter conhecimento do desenvolvimento neurológico da criança, nós precisamos ter conhecimento de educação, como funciona o processo de aprendizagem, né? Então é necessário conhecer um mínimo de psicologia, de comunicação, para saber criar uma criança. Então, só o instinto maternal com certeza vai nos levar a erro. E o instinto maternal é muito tentativa e erro, né? E você vai ficar brincando com teu filho de tentativa e erro? É muito arriscado. E o instinto, ele nos leva a ser guiados pela emoção. O instinto nos leva a ser guiados pela carne, pelo calor do momento, é reação. O instinto não é parar, analisar, estudar, buscar conhecimento. Instinto não é isso. Instinto é calor da emoção, é papum. E eu não quero criar meu filho no papum. Eu quero criar o meu filho pensando, ponderando, buscando alternativas, avaliando todos os caminhos, todas as ferramentas para escolher o melhor. Então eu não vou criar meu filho no meu instinto. Eu vou criar o meu filho na minha busca. Eu vou criar o meu filho indo atrás. Tá entendendo? Então pense nisso. Pense nisso. Busque uma mentoria. Busque um psicopedagogo para ajudar o teu filho nessa questão das atividades escolares durante a quarentena. Se o teu filho está em fase de alfabetização, se esse ano de 2020 ele está na primeira série ou ele está no pré, se ele tem entre 5 e 7 anos nesse ano de 2020, ele está na fase de alfabetização. E aí com toda essa pandemia é necessário um acompanhamento extra, sim, né, para que ele não vá para 2021 com defasagem na alfabetização. Então, essa ajuda financeiramente, economicamente, é menor do que você imagina, mas é melhor do que você imagina. Eu tenho certeza disso. Então, pense com carinho, busque ajuda sim, porque essa é a missão mais importante da tua vida. Vamos juntos? Pais melhores formam filhos melhores. Né? O padrão dos nossos filhos somos nós, a referência deles somos nós, a medida do nosso filho somos nós. Então, eles vão ser à medida que nós formos. Estão entendendo? Então, quer filho melhor? Vamos ser pai melhor. Pais melhores para filhos melhores. Deus abençoe a tua casa. Qualquer dúvida, comentário, pode me chamar, vou ter o maior carinho em atender.